Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Especificamente falando sobre a questão dos idosos, a gente tem como avaliar também geograficamente essa questão do Covid-19, por isso a aula, a geografia do Covid, né? A gente pode falar também da questão da demografia, né? Vamos lá, demografia entre países, por exemplo, as pirâmides etárias. A gente pode observar que uma pirâmide etária de um país rico, ela é mais ligada ao ponto 1, ali, crianças e a população mais jovem, né? Uma quantidade menor, uma base mais estreita. O ponto 2, maior parte adultos, né? E o ponto 3, a população mais envelhecida, lá no topo. Você verifica uma população envelhecida com uma quantidade muito maior do que, por exemplo, aqui, né, no topo de uma pirâmide etária de países mais pobres. Você vai ver um afunilamento muito intenso, né? Revelando realmente uma característica semelhante a um triângulo, uma base grande, uma natalidade muito elevada. Você tem, no ponto 2, a diminuição sistemática, o achatamento da largura de forma muito rápida dessa pirâmide etária, por isso um feitio similar a um triângulo, porque a mortalidade de países mais pobres é elevada. A expectativa de vida dos países mais pobres é mais baixa do que os países mais ricos. Existem, como eu já falei em aulas anteriores, existem países tão pobres que a expectativa de vida não passa de 40 anos. Enquanto que países ricos ultrapassam os 85 anos. Isso também nos arremete a uma qualidade de vida enorme, né? Melhor alimentação, melhor renda, melhor sistema de saúde, ou seja, um melhor bem-estar social. E os países emergentes, eles estão no meio termo. Eles possuem uma base um pouco mais larga do que, olha só a diferença, ricos à esquerda e emergentes à direita. Olha como é que a base muda. Os emergentes ainda têm uma base maior, ainda revelam uma taxa de natalidade maior do que os ricos, uma natalidade já bem menor. Por quê? Por que a natalidade dos países pobres é maior, a natalidade dos países ricos é menor? Em suma, porque populações em países ricos costumam viver em grandes áreas urbanizadas, custo de vida elevado, um nível de escolaridade alto, uma maior conscientização a nível profissional. As mulheres, o fator mulher é muito imperativo nessa questão. A mulher, ela se dedica muito ao mercado de trabalho, ela consegue ter cargos de chefia, cargos de alto escalão e acaba optando em ter um filho, caso tenha, ou muitas nem sequer têm filhos. Quanto maior a riqueza, a atividade econômica e, consequentemente, quanto maior for o nível de escolaridade dessa nação, no caso, países ricos, chamados desenvolvidos, você vai ter um número de nascimentos menor. E se você for olhar o topo da pirâmide, você vai ver basicamente que o ponto 3, nos ricos, tem muito mais idosos do que nos emergentes. Pô, se a gente for comparar as pirâmides etárias, né, as bases das pirâmides etárias dos idosos nos países pobres com os países emergentes, nossa, que diferença! A base dos países pobres é uma base extremamente larga, né? E se a gente for comparar com o topo tem uma diferença incrível. O topo é extremamente pequeno, né? Tendo uma expectativa de vida muito baixa nos países mais pobres.
E o que eu quero dizer? Isso é geografia pura. Mas o que eu quero dizer relatando isso com a questão da geografia e da Covid-19? Eu não falei antes de entrar nesse estudo de pirâmides etárias sobre a questão dos grupos de risco na Covid-19? Olha aqui, ó, um grupo de risco forte, os idosos. Então você vai ter nesses países europeus, por exemplo, aqui atacados, né? Itália, Espanha. Você vai ter nesses países em particular um número elevado de população idosa. O problema da Covid não é olhar apenas a taxa de mortalidade, 6,8. A gente tem que ver a questão da quantidade de infectados, que faz essa curva enorme, muito acima do número de leitos oferecidos na rede pública de qualquer país. Não precisa ser só emergente com deficiência na saúde, não. Os países ricos também estão cortando um dobrado terrível. Que o número de leitos é limitado em qualquer lugar no mundo, seja país rico, seja país pobre. É uma doença que mata todas as classes sociais, pobres, ricos, médios, é muito complicado. E essa curva aqui de infecção muito rápida é que está assustando demais a comunidade internacional. E aí, a questão dos grandes impactos globais, nos quais a gente já falou. A gente verifica quedas acentuadas nas bolsas de valores, problemas na economia global, influenciando num desemprego acentuado e a corda acaba arrebentando do lado mais fraco. Que lado mais fraco é esse? Especialmente as economias em desenvolvimento. Os países economicamente que são industrializados, mas possuem mais fragilidades nas suas economias. São os emergentes. Por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.